Olá, traders, Jin Lang aqui, fiz a atualização do Bitcoin que subiu, né, como a gente estava esperando, né, pelo vídeo da manhã. E chegou uma região importante aqui de Fibo, na próxima, não chegou a tocar, mas próxima aqui o 0382, 06, tá, se considerar esse cenário desde o fundo aqui dos 39, beleza? Outra coisa, como eu tinha comentado, tá? Tinha duas possibilidades. Uma que era esse a onda 3 aqui já tinha sido concluída, e isso era a onda 5, tá? Então isso era uma das possibilidades. A outra possibilidade seria que isso aqui tudo seria a onda 3, a gente ainda iria fazer a onda 4, para então fazer mais uma onda que seria a onda 5, tá? Então ainda existem essas duas possibilidades. Vou passar os dois cenários possíveis para vocês. E é isso. Se inscreve no canal, para não perder mais análises, e bora lá. Então, primeira possibilidade, tá? A gente teria, então, considerando isso, um suporte nessa região aqui que a gente está agora, dos 61 mil até os 57 mil, precisamente com, digamos, uma folga aqui para o 061, que seria os 55 mil. Então, um ponto mais importante ainda é esses 55 mil. Se perder aqui, vai ter uma confirmação no 4 horas, no diário, de um topo mais global, tá? Olhando 4 horas, a gente tem um volume aqui, que é um volume que geralmente depois, quando a gente tem um grande volume assim, a gente tende a consolidar, tá? Então, confluiria, digamos assim, com essa possível onda 4, tá? Já que a onda 4 seria uma onda mais corretiva por tempo. Então, isso seria uma possibilidade, tá? Dentro dessa possibilidade, então, a gente faria aqui uma, uma onda A, tá? Para quem sabe, uma onda B, pode ser uma B complexa ou não, vai depender. Mas enfim, eu espero um padrão de consolidação aqui, se esse for o cenário base, tá? Quando que eu vou ter certeza que não vai ser, tá? Eu vou ter certeza que esse não é o cenário base quando perder o fundo, tá? Aí, como eu comentei no vídeo da manhã, caso você não tenha visto, veja, tá? A correção vai ser provavelmente desde esse fundo aqui dos 24, tá? Então, como arriscaria aqui, seria basicamente a região dos 52 mil aos 39, tá? Então vamos ver se o preço consegue segurar o suporte aqui do curto prazo ou não, tá? Minha posição do Bitcoin, basicamente, eu fui subindo stop gain, fui estopado aqui em 60.500 e já recomprei aqui novamente, tá? Então, estopei, recomprei. No momento, tô de olho aqui para redear, né? Vou ficar atento a um price action que acontecer nessa região. Então, se isso for o cenário base que eu tô vendo, né, que isso aqui seria um ABC, que vai compor uma onda A, tá? O cenário que eu tô vendo com possibilidade, tá? Possibilidade, isso aqui teria então um ABC aqui também, tá? Então eu vou tentar, estou comprado basicamente aqui, tá? Nesse para C, ou seja, provavelmente eu vou redear novamente caso a gente perca regiões importantes, ou na extensão desse AC, talvez se der gatilho, tá? Que seria essas regiões aqui. Então, provavelmente a gente vai ter aí um price action mais com caráter de consolidação, tá? Ou seja, talvez aí um bom momento para não tomar decisões precipitadas, digamos assim, tá? Então, particularmente, vou ficar focando mais no Bitcoin, tá? No momento aqui para ver se eu saio da posição que eu tô, consigo sair aqui, né, redear. E, e é isso, tá? Altcoins, tem algumas que estão interessantes ainda, tá? Destacaria aí, por exemplo, a Mana, acho que é uma das melhores. Ethereum ainda tá interessante, tá? Mana que tocou numa região importante. Então tem algumas que estão importantes, estão numa região importante. Não vi nenhum trade iminente, tá?
mas mediante um rompimento para cima, especialmente de algumas altas, eu acho que vão ter bons trades aí no 15 minutos, nos 5 minutos nas altas, tá? Com stops curtos. E no Bitcoin, acredito numa lateralização aqui, talvez com armadilhas para os dois lados, então parecido, acredito num price action parecido com esse price action aqui, tá? Se vocês derem um zoom aqui, não aconteceu muita coisa no diário, mas no curto prazo foi armadilha dos dois lados o tempo todo, tá? Pegando a liquidez interna dos ranges, tá? Então, se você não sabe operar range, não faria nada no Bitcoin. Então, tudo vai depender aí do tempo gráfico que você está acostumado a operar, tá? Mas essas são as possibilidades. Então, a gente já ter formado as 5 ondas aqui, que é, digamos, a minha uh, menor vejo como menor probabilidade, tá? Mas que pode muito bem ter sido, né? Aqui, então faz bastante sentido. Também, 1, 2, 3, 4, 5, fechou o ciclo. E a gente só vai saber quando perder esse fundo aqui, tá? Minimamente o 57, mas com precisão o 55. Se esse for o cenário, provavelmente toda essa região aqui seria um ótimo short, tá? Um hedge, região de 62 até o 68, tá? Considerando aqui uma possibilidade de uma onda B acima, tá? Antes da gente fazer uma correção maior. Se essa for a possibilidade aqui, a gente ainda vai renovar a máxima e o suporte que o preço precisa manter para renovar a máxima é a região aqui dos 55. Então, 55 ponto-chave, 62 ponto-chave, 63.500 ponto-chave, posterior ao topo aqui, se a gente fosse ver alvos, região dos 55, região dos 50, 68 mais próximos, tá? Tem alvos posteriores, mas eles estão mais longe. Se o preço romper 65, começar a romper com volume, eu passo para vocês alvos acima dos 68, beleza? Com análise de sentimento, temos liquidado bastante nas quedas, tá? Então, esse price action aqui é muito bom. A gente consegue ver aqui no Trading Light também teve até um setup de compra, tá? Que me fez, inclusive, realizar o hedge que eu abri sendo estopado, né? Olha só, isso aqui é muito bullish, tá? Quando a gente tem aqui muitas vendas a mercado e essas vendas a mercado não tendo força para passar a região de suporte, tá? Então isso é importante, tá? Se essas vendas a mercado tivesse passado essa região, seria bearish. Como elas seguraram, isso é bullish, tá? Naquela discussão que a gente estava tendo ontem. Da mesma forma que, olha só, muita compra a mercado, mas a compra a mercado não teve força para passar a região de resistência, ou seja, isso é bearish, tá? Então, claramente a gente está dentro desse range, né? Olha só, a gente tem, por exemplo, nessa região aqui agora 800 bitcoins, tá? Nessa região aqui dos 58 mil, ao mesmo tempo que a partir aqui dos 63.900 a 64.800, muitos bitcoins também, tá? Então, a gente tem um zoom, 400 bitcoin, 500 bitcoin, 600, 1k bitcoin. Então, tendo essa possibilidade aqui desse range que eu estou comentando para vocês que é possível, tanto no curto prazo, se a gente for manter esse suporte para fazer uma nova máxima, quanto para se a gente já tiver feito o topo aqui, corrigir mais significativamente nesse range aqui a partir dos 51. Os dois cenários, eles vão encontrar muita resistência acima aqui, pelo jeito que está posicionado as ordens no book, tá? Legal deixar essa LTA marcada, tá? Então, né, é uma possibilidade também, tá? Geralmente um ponto importante aqui que eu destacaria seria o topo anterior aqui, abaixo de fundos, tá? Então essa região que eu destacaria para um possível fundo local caso o preço caia, tá? Essa região aqui entre 49.500 e 46 mil, tá? Então, cedo para falar, tá? Mas para passar as possibilidades que eu estou vendo para vocês e o que eu estou fazendo também, tá? Então, basicamente, estopei e recomprei, tá? Posso até mostrar aqui, porque ficar falando e não mostrar é complicado também, tá? Então, shortei aqui sendo estopado em 61 mil. E depois fechei.
Então é isso. E agora a minha ideia é ver o que vai acontecer aí, tá? Acho que a gente vai ter um price action um tanto quanto de armadilha, tá? Então não tem como dizer para vocês o que vai acontecer, mas basicamente passei as regiões que eu tô atento. E é isso, análise técnica é estudar regiões, tá? Principalmente se a gente vê análise por contextualização, Elliott, Fibonacci, tem esses pontos de importância. Se o preço reagir a esses pontos importantes, a gente começa a ter maiores probabilidades de outros cenários e vai vendo qual é o cenário mais provável a fim de gerenciar o risco e tornar as análises mais assertivas. Então, essa é a utilização do Bitcoin. Comenta aqui embaixo o que você achou, o que você fez, se você vendeu, se você não vendeu, se você vendeu lá em 55 mil, se você comprou aqui em 64 mil. Comenta aqui embaixo. E é isso. Até o próximo vídeo.